Café corporativo de hoje sem surpresas. Aliás, o nosso entrevistado já é conhecido nosso, mas o assunto é novidade. Fique atento. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Grupo Ethics. Novo Conceito Consultoria. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje com Valdemar Pellegrino Júnior, pessoa bem conhecida aqui do nosso telespectador, que está com a gente toda semana, mas hoje, em vez de vir trazer a dica de segurança, vem realmente para ser entrevistado com a gente, né? Seja bem-vindo, Pellegrino. Obrigado mais uma vez pelo convite, embora já me considere da casa, né? Mas eu estou aqui para te ajudar em passar algumas coisas, alguns pré-requisitos da legislação da segurança privada e de facilities. E não só isso, né? Porque, pelo que eu li, que eu estou aqui, inclusive, com essa matéria, teve novidades, né? Teve novidades, nós estamos entrando agora com uma mudança na legislação, que é da Lei 14.967, que é o novo Estatuto de Segurança Privada no Brasil, que é de 9/9/2024, ano passado. A sanção do presidente. E me conta mais a respeito disso aí. Então, esse é um projeto, porque a segurança privada, a primeira lei da segurança privada é a 7.102, do ano de 1983. Então, ela já estava completamente desgastada e arcaica, né? Vamos dizer assim. Inclusive, é anterior à Constituição, né? Que é 1987. Resultado disso. O que falava a 7.102? A segurança privada só como apoio a instituições financeiras. Porque foi a época da Revolução que teve uma série de atentados e roubos a banco. Então, o Estado, que não tinha condição de se ajeitar com as polícias, né? Seja elas federativas, as governamentais, ele deu como é que eu vou te explicar? Concessões para alguns empresários de poder notório, né, na profissão, coronéis da Polícia Militar, delegados, e aí dando essas concessões, colocou a vigilância privada a primeira vez na rua com legislação. O tempo passou, evoluiu, né? Nós estamos já na high-tech, né, no período de tecnologia, e ainda nós, empresários da segurança, éramos regidos por essa lei antiga, já completamente disforme da realidade do nosso negócio. Então, nós fizemos um trabalho a quatro mãos, que é o patronal da segurança privada, os empresários, os laborais, Polícia Federal e Febraban, que era interessada por conta dos bancos. Fizemos um mix da atualização do mercado e deu um trabalho muito bonito. Porém, ele ficou em trâmite no Congresso Nacional por 18 anos. Então, muitas dessas coisas que há 18 anos atrás era uma realidade, hoje também já não era mais. Então, tivemos que fazer um trabalho de revisão dessa lei, já tinha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, ficou muito tempo parado pelo Senado Federal, mas com essas adaptações tivemos um senador que realmente encampou essa causa, porque era uma causa notória, né? E óbvia, né, Pellegrino? Porque quando a gente está falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, a realidade da sociedade era outra, não é verdade? A criminalidade mudou. Naquele momento fazia sentido você só ter a empresa de segurança especializada nas instituições dos bancos. Mas eu lembro de discussões, década de 90, onde sindicatos vinham dizendo assim, não, você não pode terceirizar a portaria, tem que ser funcionário próprio. E para ser funcionário próprio, a portaria do seu prédio, você tem que ter não só uma quantidade X de colaboradores para que eles possam também folgar, tirar férias e tal, mas tem que ter um treinamento que o empresário comum sabe dar. E nós somos os gestores, né? Nós somos os pais da matéria. E trata-se de um assunto de segurança nacional. Então o governo nunca poderia ter
fechado os olhos por 18 anos sem ter essa aprovação realizada. Mas graças a Deus deu certo. Estamos agora na fase da normatização dessa lei, porque a lei sai genérica. Agora tem que ter todos os protocolos específicos de cada área e nós vamos conseguir aí, provavelmente até mais uns 2 meses, a aprovação da Polícia Federal dessa normatização. E quais são as principais mudanças além da normatização, além de agora ser de acordo com a lei? Até então ele estava sendo muito mais uma necessidade do que uma formalidade. Hoje ele está formalizado. O que mais mudou? Mudou que teve o ingresso de outros segmentos dentro dessa própria lei. Exemplo, as empresas de segurança eletrônica agora tem que passar pelos mesmos requisitos de uma empresa de vigilância. Aí você pega a parte de facilities com tecnologia. O porteiro não, o porteiro continua sendo o porteiro, mas as funções correlatas, fiscalização, controladoria de acesso, com equipamentos e tecnologia, passam a estar dentro do guarda-chuva da vigilância e da segurança privada. Qualquer falta que esse prestador de serviço cometer dentro do condomínio, ele é proibido de entrar no futuro. Por exemplo, um motoboy que entra e ultrapassa a velocidade permitida dentro do condomínio, ele é cadastrado como... persona não grata. Exato, ele não ia dizer isso, mas ele é bloqueado na portaria. Se ele vier amanhã, ele já não pode entrar. E isso é muito ruim para ele. Sim. Então, quer dizer, você educa de uma forma até um pouquinho... não sei se é forçada, mas de uma forma assim... Você obriga esse prestador a cumprir as regras que você tem internas, né? E só a tecnologia que te permite isso. Sim, com certeza. E se tiver algum descaminho nesse cadastro ou nesse descadastramento, você tem o login e a senha do usuário que fez a não conformidade, que realizou essa não conformidade. Então hoje, com esse pool, né, que está dentro dessa nova legislação, desse novo estatuto, nós temos a certeza que vários serão os projetos de segurança eficazes a serem distribuídos para o mercado. Não é mais aquela contratação, né, de, olha, eu quero um posto disso, um posto daquilo, não. Projeto de segurança começa pela proteção do perímetro, um bom software, e aí a gente vai começando a mostrar para o contratante as necessidades e as vulnerabilidades que ele tem no condomínio ou no contrato, naquela indústria. Quando se fala em empresa também, é necessário que esse colaborador terceirizado, que ele assuma também uma certa... que ele entenda a cultura da empresa, até para ele não trabalhar contra a empresa, né? Tem muitas empresas que trabalham com uma determinada excelência no atendimento do seu cliente, mas quando vai para a portaria, o controlador de acesso não tem essa excelência. Então é importante... Nós tomamos esse cuidado. Os nossos colaboradores passam por 2 integrações. A origem da nossa empresa e conhece no detalhe e faz um treinamento sobre isso, nessa integração interna, aí ele vai para o cliente que está terceirizando o serviço e passa pela integração do cliente. Essas 2 integrações viram manual de procedimento e de processos internos. E aí ele treina, aprende, estuda e passa a cumprir aquelas regulamentações e aquelas determinações. Porque mudou bastante o negócio. De uns tempos para cá, por exemplo, acabou aquele porteiro cara crachá. Acabou a pontuação e o cadastro feito manualmente. Hoje nós temos equipamento, principalmente depois do advento da pandemia. Se você não tiver no seu condomínio um software de controle de acesso, você não aguenta controlar as entradas e saídas e as entregas de e-commerce. Sim. Que substancialmente, cara, é uma loucura hoje. Ninguém mais vai para a rua, muito pouca gente vai para a rua para adquirir compra ou adquirir produtos ou até serviços. Então você precisa se adaptar, inclusive isso. Não é mais só entrar e sair, é administrar a logística. Gestão de local. Muito bom. Pellegrino, vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos conhecer aqui só o comercial
do Grupo Ethics. Vocês vão estranhar que não tem Pellegrino falando de segurança hoje, né? Mas ele está aqui. Comercial do Grupo Ethics, daqui a pouco a gente volta. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo de hoje com o Valdemar Pellegrino Júnior, ele que é o CEO do Grupo Ethics e que tem uma experiência em segurança que não veio de agora, né? Fazem 35 anos, né? Mas Tenho que ter aprendido alguma coisa. Você começou adolescente, então? Comecei no Exército. Quando você começou, a segurança era muito diferente, né? A segurança era muito mais da expertise do agente, a expertise do profissional de segurança. Talento da mão de obra. Talento da mão de obra. Hoje você fala muito a respeito de equipamentos de vanguarda, né? Tá. O que é um equipamento de vanguarda, por exemplo? A tecnologia, ela veio e assumiu o mercado da segurança no que diz respeito a controle e identificação. Um exemplo que a gente tem lá é um sistema que é atrelado ao armamento do vigilante, do agente, que além de fazer o controle GPRS desse agente, ele detecta a mão na arma, a gatilhada nessa arma, até a telemetria do tiro. Então, quer dizer, é um negócio fantástico. E esse mesmo controle tem para o EPI, para o colete balístico. Se ele está ou não usando, se está correto. Se ele está usando, se ele está correto, se ele está mexendo muito na arma, se essa arma está balançando demais, e Deus o livre que não vai acontecer, mas se ele for alvejado por um tiro, até qual quadrante que esse tiro entrou naquele colete. Sim. Então esse é um negócio de tecnologia que veio para ficar. Um outro detalhe é as rondas de performance, um sistema também de GPRS, onde você praticamente demarca uma muralha, né, perimetral daquele serviço de ronda, e ela é feita em tempo real, sendo controlada por uma central de operações. Então esses são alguns. Agora, N tecnologias estão embarcadas na vigilância. Hoje tem um drone autônomo. Você programa a ronda do drone de segurança, de perímetro, de instalações, ele sai, faz aquela ronda no período demarcado, naquele exato tempo, e volta para a base dele para ser recarregado para a próxima ronda. Tem as câmeras faciais que estão sendo usadas hoje, né, pelas polícias, né, nos carnavais, que passa o drone, detecta a sua imagem, já te enquadra um possível delito ou procurado pelas instituições policiais. A vida do bandido está ficando dura. Está ficando também, mais difícil. Está ficando mais difícil. Conforme ele endurece a nossa, a dele também está ficando complicado. Alguém corre atrás, né? Muito bom. E além desses equipamentos, os treinamentos profissionais também evoluíram? Evoluíram bastante, inclusive nesse novo estatuto, aumentou a carga horária de trabalho e a tecnologia embarcou também no treinamento, que nós temos hoje estandes de tiros virtuais. É uma máquina fantástica em que você faz, inclusive com adrenalina, os disparos de uma arma laser. Com o mesmo peso da arma, o mesmo impacto que uma arma dá ao atirar. É um negócio fantástico esse stand virtual. E isso também incluiu e modernizou nessa nova legislação. A parte de mão de obra, nós passamos por um apagão de mão de obra, um negócio fantástico. Quando fala assim, puxa, mas o empresário tem que dar realmente aumento para o colaborador, por isso que ele não fica. Eu ouço gente dizendo isso e também acho que o colaborador precisa ter uma remuneração razoavelmente digna, boa, né?
mas ninguém quer ter aumento no condomínio. Olha que interessante, né? Quando você participa de uma discussão sobre isso, todo mundo quer enxugar preço de condomínio, mas todo mundo quer também um serviço robusto sendo prestado. E hoje esse apagão de mão de obra não é só na segurança, é na jardinagem, Sim. é na limpeza, o zelador, Telemarketing, construção civil. Tudo. Está todo mundo nesse mesmo barco. Então, realmente, nós precisamos buscar uma solução. E parte da solução está na tecnologia, né? Porque tem muita coisa que hoje o ser humano faz e que nós vamos encontrar formas da tecnologia suportar isso com menos gente operando. Faz sentido? Faz sentido, não faz sentido como é uma realidade esquecida. Quando você vai montar um condomínio para comercializá-lo, você tem que ter uma assessoria de segurança para saber o que você pode otimizar de mão de obra e colocar esta otimização em equipamentos de proteção eletrônicos e que não fiquem todo santo mês gastando aquela quantia com empresa de mão de obra de vigilância e segurança. Então, até o layout da sua portaria tem que ser analisado. Os bicos do condomínio, as áreas de risco, têm que ser analisadas. Porque senão você vai ter que cobrir isso com mão de obra. E com gente, e que fica muito mais caro. Muito bom. Pellegrino, ainda nessa questão de gente, existem outros desafios que as empresas de segurança vivem? Eu acho que o grande calcanhar é o cumprimento das cotas no nosso segmento. Seja ele de aprendiz ou seja ele de PCD, portadores das necessidades especiais. O que acontece? Nós somos predominância de mão de obra. Então é muito funcionário, muita gente. E as cotas legais nos obrigam a ter um efetivo considerado de PCDs ou aprendiz muito maiores do que, por exemplo, a nossa administração. Deixa eu ver se eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer que você, por exemplo, você tem aí 1.300 colaboradores, então o número o percentual que você deveria ter de cotistas é maior do que os cargos que você tem na minha administração, que permitiria um PCD desenvolver, é isso? Isso. Aliado a isso, a gente faz buscas, né, de recrutamento e seleção, que nós já nos adaptamos a receber esses PCDs. Porém, a legislação que está atualizada hoje, ela nos cerceia de algumas contratações. Por exemplo, o aprendiz. A lei diz que para ser vigilante tem que ter 21 anos. Então, o aprendiz nosso começa por 21 anos. A lei nossa diz que para ser vigilante tem que passar por X horas de defesa pessoal. Muitas vezes um PCD não consegue se enquadrar nesse treinamento de defesa pessoal. Então, esses pontos, tá certo, que nos afligem, deveria ser melhor repensado pelo governo federal. Então é necessário que essa legislação que ela seja corrigida nesse sentido, até para que esses PCDs tenham sim espaço dentro das nossas empresas. Sempre vão ter espaço. Mas que seja em trabalhos que possa também trazer para eles um certo conforto e dignidade. E segurança, é o mais importante. Então o que você quer dizer é que esse PCD ele precisa estar num lugar que seja confortável e seguro para ele, é isso? Perfeitamente. Hoje nós temos contratações em PCD maravilhosas, em tecnologia, em software, em gestão de software. Só que, por exemplo, eu não consigo aproveitar e ter esse mesmo sucesso quando eu ponho ele em rua, em operações, em agilidade. Então, isso daqui, do jeito que está nos equilibrando com o resto das empresas e das obrigações, eu tenho muito fator restritivo para atender esta cota. Então, o governo federal deveria fazer um estudo de case no segmento da prestação de serviço de mão de obra, que não é só a segurança privada, a facilities que tem esse problema. De repente, a construção civil também tem, porque depende de força, depende de mão de obra, de edificações.
e que pelo menos faça uma legislação que seja facilmente cumprido por todos. Perfeito, Pellegrino. Vamos dar mais um intervalinho, então. Vamos conhecer aqui a Novo Conceito Consultoria. Daqui a pouco a gente volta com mais Valdemar Pellegrino aqui no Café Corporativo. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco e que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio. Nossa missão. Mais cafeína no nosso Café Corporativo de hoje com o Valdemar Pellegrino Júnior falando a respeito de segurança privada e como é que se aprende a trabalhar com segurança. Posso ser contratado pelo Grupo Ethics, terei um treinamento e começo a atuar. Mas quem treina o treinador? Quem realmente é o cabeça disso tudo? Então, hoje, como já falamos, teve uma incursão muito grande de novas atividades na legislação e uma delas, que é muito benéfica para os projetos de segurança, é o aparecimento do gestor operacional de segurança. Então, é um profissional nível superior que passa a ser responsável pelos projetos de segurança, manuais de procedimentos, análises de risco, agora assinada por um profissional gabaritado. E esse profissional também se passa a ser o responsável por todos os POPs, os treinamentos operacionais padrões dentro de uma empresa de vigilância, a qualquer título. Então vai falar sobre segurança física das instalações, ele está aparelhado a isso, vai falar sobre o atendimento de ocorrência, ele está avaliado e treinado para falar isso. Então, quer dizer, para nós é uma inovação muito grande que tende a subir a régua do nosso mercado. Então ele não é mais só um cumpridor de processos, ele estabelece, inclusive, processos. Processos e metas muito operacionais. Pellegrino, obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Não lembro quantas vezes você já esteve aqui dando entrevista, mas enfim, toda semana você está com a gente e eu te espero de novo semana que vem aqui com a dica de segurança, tá? Se Deus quiser, é um projeto que está dando muito certo. Fico muito contente com a dica de segurança e está me dando uma abertura. E eu acho que compartilhar conhecimento, eu acho que é uma dádiva, né? E a gente tem que repassá-la. Obrigado mais uma vez. E você que está em casa, que acompanha o Café Corporativo, não deixe de ver não só aquilo que você assiste aqui pela TV, pelo canal 25, mas também todo o nosso acervo que está no youtube.com.br/Café Corporativo. Semana que vem nós voltamos com uma nova entrevista, com um novo conhecimento, que afinal Café Corporativo é essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Grupo Ethics. Novo Conceito Consultoria. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.